A Justiça Federal absolveu por falta de provas o ex-presidente Lula e o então chefe de gabinete dele, Gilberto Carvalho. Eles eram acusados de receber propina por supostamente favorecer montadoras durante a presidência de Lula. A sentença do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal em Brasília, tem 4 páginas. Ele lembrou que, em suas alegações finais, o Ministério Público Federal traz suas conclusões de maneira escorreita, de forma correta. A partir dos elementos probatórios que sustentaram a denúncia e que, em tese, evidenciariam a existência da prática dos delitos de corrupção ativa e passiva pelos réus, o próprio MP chegou à conclusão final de que, muito embora houvesse robustos indícios de favorecimento privado, inexistiam evidências mínimas quanto às circunstâncias em que o suposto repasse dos 6 milhões de reais ao réu Luiz Inácio Lula da Silva ou a Gilberto Carvalho teria ocorrido. O juiz afirmou que, de fato, não se demonstrou de maneira convincente a forma pela qual os réus Luiz Inácio Lula da Silva e Gilberto Carvalho teriam participado no contexto supostamente criminoso narrado pelo órgão acusador. O Ministério Público Federal, inclusive, expõe tal fato em suas alegações. O juiz prossegue dizendo que não há evidências apropriadas e nem sequer minimamente aptas a demonstrar a existência de ajuste ilícito entre os réus para fins de repasse de valores em favor de Luiz Inácio Lula da Silva ou de Gilberto Carvalho. O juiz diz ainda que é segura a conclusão de que a acusação carece de elementos, ainda que indiciários, que possam fundamentar, além de qualquer dúvida razoável, eventual juízo condenatório em desfavor dos réus. E por isso decidiu absolver Lula e Gilberto Carvalho, antes mesmo da apresentação das alegações finais pelas defesas dos acusados, evitando-se maiores constrangimentos à legítima presunção de inocência destes e promovendo o encerramento de um pleito acusatório que, após longa e profunda instrução, mostrou-se carente de justa causa para fins condenatórios. A acusação de 2017 fazia parte das investigações da Operação Zelotes e afirmava que Lula havia editado uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo. De acordo com o Ministério Público, havia a promessa de repassar 6 milhões de reais por empresários para financiar campanhas do PT. A absolvição beneficia outros 5 réus no processo: o lobista Alexandre Paes dos Santos, o empresário Mauro Marcondes Machado, o ex-presidente da Mitsubishi Brasil, Paulo Arantes Ferraz, o empresário do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, e o ex-conselheiro do CARF, o Conselho Administrativo da Receita Federal, José Ricardo da Silva. A defesa do ex-presidente afirmou que a sentença reforça que Lula foi vítima de uma série de acusações infundadas e com motivação política, que em todos os casos julgados até o momento, ou Lula foi absolvido ou as acusações foram sumariamente arquivadas. A exceção, segundo a defesa, são 2 casos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro e recentemente anulados pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa afirmou ainda que Lula jamais cometeu qualquer crime antes, durante ou depois de exercer o cargo de presidente da República. Os advogados de Gilberto Carvalho disseram que a decisão confirma o que sempre sustentaram, que não existiu qualquer ato ilícito na conduta do cliente, que sempre agiu na mais estrita legalidade e na proteção do interesse público. A defesa de Carlos Alberto de Oliveira Andrade afirmou que a Caoa sempre soube da completa inocência diante das acusações e que recebe a absolvição com sentimento de justiça. A defesa de José Ricardo da Silva afirmou que recebeu com muita tranquilidade e serenidade a absolvição. A defesa de Mauro Marcondes disse que a decisão foi absolutamente coerente, até porque atendeu a um pedido do próprio Ministério Público. Nós não conseguimos contato das defesas de Alexandre Paes dos Santos e de Paulo Arantes Ferraz.